Olá, sou o João Antônio Mantuan, responsável técnico da Serra Mantuan Engenharia, e dando continuidade na apresentação sobre o novo empreendimento da Serra Mantuan, uma unidade de casa unifamiliar de alto padrão. Hoje falaremos da sua concepção estrutural. De acordo com a localização da construção e dentro da concepção do projeto, no pré-cálculo do projeto, devemos considerar fatores relacionados ao meio onde está inserido o empreendimento. Abordando brevemente sobre os elementos estruturais, inicialmente falaremos da laje. De acordo com a localização da construção, a NBR 6118 define a classe de agressividade ambiental da construção. Para este empreendimento, a classificação será nível 4, ou seja, a agressividade será muito forte, visto a possibilidade de respingos de maré na construção, de acordo com a tabela 6.1 da referida norma. De acordo com a classificação da classe de agressividade ambiental e o concreto, tendo em conta o concreto utilizado na construção, que será o concreto armado, o elemento estrutural da laje terá um comprimento nominal de 45 mm, de acordo com a tabela 7.2 da NBR 6118. Aqui temos as tabelas utilizadas na concepção estrutural conforme a norma NBR 6118 e de acordo com a área total da edificação, que é igual a 168 metros quadrados aproximadamente, adotaremos as mesmas dimensões para a nossa laje. Conforme o slide a seguir, temos a nossa planta baixa da área total da edificação. Ainda dentro da concepção estrutural da laje, os lançamentos das lajes são conforme a orientação da concepção estrutural, onde a numeração da planta baixa das lajes sempre se dá da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui temos a nossa planta baixa da nossa unidade unifamiliar de alto padrão e sempre será enumerada as lajes da esquerda para a direita, de cima para baixo. Após a enumeração, temos a nossa planta baixa com as devidas numerações das lajes. O cálculo para identificar se a laje é armada em uma ou duas direções e representá-las em planta baixa de acordo com a concepção estrutural é determinada pela fórmula abaixo, sendo que as lajes armadas em uma só direção são aquelas em que a relação entre o maior vão, Ly, e o menor vão, Lx, é maior que 2, lambda maior que 2. Lajes armadas em duas direções ou armadas em cruz são aquelas em que a relação entre o maior vão, Ly, e o menor, Lx, é menor ou igual a 2, ou seja, lambda menor ou igual a 2. Aqui temos uma figura que elucida o que foi dito anteriormente. Então dá para ter uma breve noção do que foi dito. E aqui temos a representação das lajes. Então as lajes em cruz ou duas direções e as lajes em uma direção. No caso, a laje 5 e a laje 6 são aquelas que terão apenas uma direção dentro da concepção estrutural do projeto. Continuando, agora iremos abordar brevemente a representação do tipo de apoio ou vínculo em cada borda de cada laje. Para este exemplo, usaremos a planta baixa do tipo expandida, conforme a planta a seguir, que ilustra bem o tipo de viga biapoiada, engastada ou de vão livre, conforme a laje número 6. Planta baixa das armaduras positivas e detalhamento das armaduras positivas. Iremos ver o modo de representação conforme a armação. Aqui podemos ver o acompanhamento da planta baixa das armaduras positivas, após as devidas especificações das normas e cálculos de pré-dimensionamento. Por fim, dentro da concepção estrutural da laje, temos a tabela e o resumo das armaduras positivas. Utilizando a tabela a seguir, conseguimos calcular o peso total que será utilizado na concepção estrutural.
Ok? Bom, agora iremos abordar um pouco das armaduras negativas. Nas armaduras de borda, ou seja, armaduras negativas, em que não há continuidade da laje, deve-se avançar 0,15 vezes o comprimento na direção Y, isto é, 15% da menor dimensão da laje em que a armação se encontra. Já para a armação negativa principal, aquela resultante da continuidade de duas lajes, é recomendado o comprimento para cada lado de 0,25 vezes o comprimento da laje. Vamos assim assumir que o LM, que é o comprimento total, é o maior valor entre os L das duas lajes. Aqui temos a representação da planta baixa de armaduras negativas. Okay? A seguir, temos a tabela e o resumo das armaduras negativas. Agora iremos abordar brevemente sobre o elemento estrutural viga. A NBR 6118 estabelece o mínimo para a seção transversal das vigas. Tendo em conta que a largura da parede na concepção estrutural do projeto é de 15 cm, devemos considerar minimamente uma espessura de 3 cm de cada acabamento, chapisco, emboço e reboco. Com isso, de modo a garantir uma estética maior ao projeto, embutimos a viga na parede. Desta forma, será adotada a espessura de 12 cm para as vigas utilizadas no projeto estrutural. Aqui, podemos perceber os problemas recorrentes em projetos devido à falta de compatibilidade entre parede e viga, problema gerado devido ao mau dimensionamento da seção transversal das vigas. A seguir, na figura abaixo, temos os principais elementos dimensionais da viga. O vão efetivo, de acordo com a NBR 6118, é calculado pela expressão abaixo, onde o A1 e o A2 são determinados também pelas expressões que o seguem. Continuando, através dos cálculos para a determinação do vão efetivo e das alturas das vigas, estas são representadas em planta baixa, com as suas respectivas dimensões. Com isso, temos nossa representação das vigas na planta baixa a seguir. Conforme a planta baixa, podemos acompanhar as vigas com um total de 20 vigas contidas em nossa concepção estrutural. A determinação das dimensões, ou seja, as bitolas das armaduras positivas, negativas e estribos para cada viga. A taxa de armadura mínima, sendo que para determinar a taxa de armadura mínima, temos a expressão abaixo. Como boa prática recomendada por calculistas, e dentro daquilo que é visto em obras recorrentes, temos que as armaduras de distribuição ou de montagem devem possuir um diâmetro maior que 6,3 mm e as armaduras positivas ou negativas um diâmetro maior ou igual a 10 mm, sendo a sua representação da seguinte forma. Bom, aqui temos a representação das armaduras positivas e de amarração, com seus respectivos diâmetros, bitolas. Aqui a representação da viga em si, como seria representado na concepção estrutural, dentro do pré-cálculo do projeto. E por fim, dentro da concepção estrutural de viga, temos a tabela e o resumo das armaduras de ferro. Tá? Agora, brevemente, iremos abordar, dentro da concepção estrutural, os pilares da nossa unidade. De acordo com a tabela 13.1, abaixo da norma NBR 6118, é permitido a seção mínima de pilares de até 14 cm, desde que seja adotado um coeficiente de majoração para os esforços solicitantes finais. Na NBR 6118,
é estabelecido que a área mínima da seção bruta deve ser maior ou igual a 360 cm² de seção do pilar. Para este pré-dimensionamento, sabe-se que as paredes possuem uma largura de 15 cm. Desta forma, o menor pilar que pode ser usado nesta obra, estando de acordo com a NBR 6118, é de 15 por 24, conforme cálculo abaixo. Porém, devido à utilização de tábuas para formas de 30 cm na concretagem, faz sentido, neste caso, utilizar 30 cm como seção mínima do pilar, podendo assim, na concretagem do pilar, utilizar uma forma mais simples e com menor valor de madeira crua, gerando uma maior economia. A norma 6118 de 2014 estabelece que para elementos poligonais, cada vértice deve conter uma barra longitudinal, conforme figura abaixo. Dentro da concepção estrutural do pilar, temos o comprimento equivalente LE do pilar, onde, sendo que L0 é a distância entre as faces internas dos elementos estruturais, H é a altura da seção transversal do pilar, medido no plano das estruturas, e o L é a distância entre o eixo dos elementos estruturais. Aqui temos a representação da planta dos pilares. Aqui a nossa figura está sem escala, mas basicamente é assim que é representada em projeto. Trouxe um pouco na apresentação para ser elucidado este fato. E aqui temos a planta baixa, com já o elemento estrutural pilar pré-dimensionado, 15 por 30, em número de 13 pilares dentro da nossa unidade. Tabela de resumo de ferros, onde temos um peso total de 136 kg, sendo sempre utilizado os fatores de conversão da tabela 3 ao lado. E agora, brevemente, falaremos da nossa fundação. Para esta concepção estrutural, conforme o solo, utilizaremos a sapata, que é um elemento de fundação superficial, ou seja, a sua profundidade não deve ser maior que 2 vezes sua menor dimensão. As sapatas geralmente são executadas em concreto armado e suas tensões de tração são resistidas especialmente pelas armaduras. Aqui temos as dimensões mínimas e máximas das sapatas, conforme a figura, bem elucidativa. A dimensão mínima é determinada pela forma abaixo e a dimensão máxima pela forma abaixo. Aqui temos a elucidação da altura útil de nossa fundação e o detalhamento das armaduras, após os pré-cálculos estabelecidos em projeto, dentro da nossa concepção estrutural da fundação. Continuamos com o detalhamento das armaduras. E aqui a nossa planta baixa, já contendo o nosso elemento estrutural fundação dentro do nosso pré-projeto. Um total de 13 sapatas de 1,10 m por 1,25 m. Aqui temos a tabela de resumo de ferros da fundação, com peso total de 1.130 kg aproximadamente, usando o fator de conversão da tabela 3 ao lado, referente à NBR 7480. Conclui-se, portanto, que além de possuir uma excelente localização, este novo empreendimento da Serra Mantua Engenharia oferece um excelente projeto estrutural, gerando segurança e conforto para o pleno desenvolvimento e implementação do projeto unifamiliar, com excelentes dimensionamentos, seguindo a norma diretriz NBR 6118 para a elaboração do pré-projeto. Venha conferir o projeto completo do planejamento à execução, suas condições e prazos. Serra Mantua Engenharia. Uma boa casa leva a uma boa vida.